no ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, muito bom dia. Sexta-feira, 11 de outubro, com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do Jornal O Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. E nesta edição, Estados Unidos negam apoio e Brasil fica na fila de espera para entrar na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Bolsonaro vai visitar países do Oriente Médio em busca de investimentos. Marinha vai notificar 30 navios por vazamento de óleo em praias do Nordeste. Irmã Dulce será canonizada neste domingo. Mortes em confronto com a polícia crescem 50% na RM Vale. Embraer vai dar férias coletivas no início de 2020. Corredor de ônibus é implantado no centro de Jacareí. E porque hoje é sexta-feira, tem fotos da semana com Lucas Lacaso Ruiz e, claro, a coluna cultural com Mei Parreira e a agenda de final de semana com Gabi Barreto. Rápido comercial e já voltamos, fique com a gente. Pois é, depois de uma semana longa, ela chegou. Finalmente, sexta-feira. E uma sexta-feira muito especial comigo hoje, a nossa jornalista Caroline Correia. Muito bom dia, Caroline. Bom dia, Glauco. Tudo bem com você? Tudo ótimo, tudo melhor ainda por ser sexta-feira. E uma presença muito especial, um caríssimo amigo que nos honra hoje com a participação na bancada do Abre Aspas, o publicitário Oswaldo Rodrigues. Oswaldo, muito bom dia, meu amigo. Bom dia, Glauco. Bom dia, Carol. Super prazer estar aqui. Sabe que eu tinha que te agradecer duas vezes, né? Pela honra de estar aqui, porque você está me proporcionando exercitar uma das minhas grandes paixões, né? Eu adoro o jornalismo. Que bom. Eu tenha trabalhado em publicidade nos últimos 30 anos, o jornalismo é uma grande paixão e hoje você está me dando esse prazer aqui de ficar brincando de jornalista aqui contigo. Oh, que ótimo. Né? Então isso que importa. Sem dúvida. Não tem dúvida, eu espero sinceramente que se torne um hábito. Estamos sempre abertos aqui a você. Obrigado. Obrigado você. E nós já temos participação aqui, Caroline. Já hoje, sexta-feira, a galera já fica animada, Rápido, né? rápido. A Anice Marques já mandou um bom dia e uma ótima sexta-feira a todos. Bom dia pra você, Anice, que tá acompanhando a gente. E o Zoroastro da Silva também mandou bom dia, um excelente feriado e um forte abraço aqui também. Não tem dúvida, obrigado a todos vocês que já estão participando. E você que está escondidinho aí, converse com a gente, vai ser um prazer. É só escrever na sua linha do tempo aí do Facebook, que nós vamos ter o maior prazer em interagir com você. E as manchas de óleo que atingem o Nordeste do Brasil desde setembro chegaram à praia de Piatã, em Salvador. Com isso, o número de cidades baianas atingidas subiu para 8. Em Piatã, as manchas ainda são pequenas, pouco maiores que uma moeda. Mais de 130 praias já foram afetadas pelo óleo em todo o Nordeste. Há registro em todos os 9 estados da região. A Bahia foi o último a ser atingido. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, rebateu a posição do governo venezuelano do ditador Nicolás Maduro, que negou que a Venezuela tenha relação com o óleo encontrado nas praias do Nordeste brasileiro. Salles afirmou que a informação confirmada até agora é de que se trata de petróleo de origem venezuelana, o que não significa que o material tenha vazado de poços de petróleo do país vizinho, ou que uma embarcação da Venezuela tenha despejado o óleo no litoral brasileiro. O presidente Jair Bolsonaro declarou ter quase certeza de que o petróleo tem origem em um ato criminoso.
Pois é, isso daqui, até para a gente começar essa sexta-feira, uma notícia que vem aí ao longo da semana, não só em termos da imprensa, da mídia brasileira, mas internacionalmente também, causado bastante contestações aí. Por um lado, fui eu, não fui eu. Por outro lado, principal a pergunta que não quer se calar, quem foi? Exatamente. E por que isso aí aconteceu, né? Exatamente. Como eu já tinha comentado ontem, já está afetando muita gente. Eu li uma matéria, acho que se não me engano foi da Folha, que focava na parte de pescadores. Como está afetando a vida dos pescadores, né? Que vivem ali, a região do Nordeste é muito de turismo, né? E os pescadores pescam para colocar nos restaurantes, os turistas vão chegar lá e vai ver o quê? Mancha de óleo, né? Então, a gente não sabe aí como... A gente precisa descobrir quem é que foi, né? Então, na verdade, a gente fica observando quem foi na pauta e aí, talvez a gente, enquanto cidadão, fique perguntando o que estamos fazendo. Exato, perfeito. Eu acho que tem algo que está estranho, né? A prioridade está um pouco diferente. Obviamente que se for um produto de algo do país vizinho, etc., e que não seja correto, isso precisa ser apurado, etc. Mas o que o nosso governo, nesse momento, está fazendo, né? Isso tem sido uma retórica sempre presente do governo, né? Esse dedo em riste o tempo inteiro. E a gente, enquanto cidadão, enquanto brasileiro, que vai para o Nordeste, curte as praias, você estava falando da economia, o impacto que isso gera na economia local, quantas pessoas que dependem, por exemplo, da pesca e do turismo, né? Estão ali passando por esse problema, e eu acho que a gente gostaria de ver um posicionamento mais claro, independente de quem foi, do que estamos fazendo para minimizar esse problema, para resolver esse problema. Acho que isso era uma coisa... Não tem dúvida, mais claro e mais efetivo também. Sim. Porque já paira aí sobre o que é de direito aí no governo, que houve uma certa demora em se reagir efetivamente a um desastre desta proporção. Exato. Ontem também... Ontem até o Ricardo Salles tinha contestado, falou que não demorou para agir, que agiu no tempo certo. Como até eu tinha comentado ontem, eu achei que sim, demorou muito para agir, agora eles estão colocando alguns dados e tudo mais, mas acho que está demorando essa resposta para agir, não para descobrir quem foi. A gente precisa agir no que está acontecendo ali, né? Que é grave. Exato, muito grave. E a respeito disso, a Marinha do Brasil afirmou ontem que, após triagem das informações do tráfico mercante na região de interesse, está notificando 30 navios-tanque de 10 diferentes bandeiras a prestarem esclarecimentos na investigação sobre a origem do óleo que atinge o Nordeste brasileiro. Segundo a Marinha, que classificou o fato como um grave acidente de poluição por óleo, a investigação mobiliza 1.583 militares de 48 organizações diferentes, além de 5 navios, uma aeronave e embarcações e viaturas pertencentes a autoridades ao longo do litoral nordestino, como capitanias dos portos, delegacias e agências. Bem, só te interrompendo aí, Glauco, a gente já tem mais participações do Luiz Rosa, mandando aquele bom dia, amigão Glauco. E ele também está aqui prestigiando o nosso jornalismo, que agora hoje está realizando um sonho, né? e a Ana Souza também já mandou o oi dela, falou que não vai poder assistir o jornal inteiro porque tá numa externa, mas desejou um bom fim de semana para nós. A todos vocês que nos acompanham também, muito obrigado. Mas, Ana, não se preocupa não, que depois você pode ver quando chegar também, tá? Obrigado pela sua participação. E o Brasil fica de fora da OCDE. Os Estados Unidos não apoiaram a candidatura do Brasil para ingressar na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, priorizando Argentina e Romênia. O apoio do governo Trump foi um dos principais acordos anunciados por Jair Bolsonaro durante a visita do presidente a Washington em março. Em carta enviada ao órgão, o secretário de Estado americano Mike Pompeo ignorou o Brasil. No documento não consta nenhum apoio à candidatura brasileira e o país sequer foi citado. O conteúdo da carta datada de 28 de agosto, foi divulgado pela agência Bloomberg. Na noite de ontem, Pompeo recorreu ao Twitter para negar que os Estados Unidos tivessem abandonado seu apoio ao Brasil. Pouco depois, Trump também foi ao Twitter
e disse que a reportagem da Bloomberg era fake news e garantiu o apoio. Até o momento, o governo Bolsonaro não se manifestou sobre o assunto de forma oficial. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nas redes sociais que a entrada do Brasil na OCDE ocorrerá em ritmo controlado e disse reconhecer que Argentina e Romênia estavam na frente. Dá para negar que essa medida acabou sendo frustrante para o governo, né? Eles tinham sim uma expectativa de estar entrando na ODCO, na OCDE, desculpa, e ia ser bom para os investimentos. Mas o Trump tem que cuidar do dele, né? E o Bolsonaro deveria cuidar do dele. Então, os interesses óbvios que o Trump tem interesses no Brasil, tanto que a gente pode ver que para um brasileiro ir para os Estados Unidos ele precisa do visto, mas para um Estados Unidos vir para cá, né, estadunidense vir para cá, não precisa. Então, assim, a gente acabou frustrando bastante o governo nessa decisão, que diz que já estava esperando não entrar, né, mas as relações, independente das relações políticas e econômicas, né, o Brasil tem uma relação, uma parceria com os Estados Unidos muito grande e importante para o Brasil, né? O que a gente olhando de fora enquanto espectador sempre fica fica com cara de fake news, como o próprio Trump falou, todas as vezes que a gente vê o presidente brasileiro, esse encontro político entre o governo brasileiro e o governo dos Estados Unidos, a gente sempre fica com aquela desconfiança se aquilo é jogo de cena. Exatamente. Ou se de fato é uma disputa. É uma disputa, quem aparece mais ali, né? Entendeu? É o nosso Trump tupiniquim, né? É o nosso Trump moreno. Moreno. É o nosso Trump moreno. Mas realmente, a entrada, e tem mais é que reconhecer mesmo, a Argentina e a Romênia estavam realmente na frente, e a OCDE, claro que depende de apoio de aliados poderosos, como são os Estados Unidos, porém, eles veem, claro, e sempre em primeiro lugar, os seus interesses. Nós ainda temos alguns caminhos a percorrer aí. E os nossos políticos têm uma responsabilidade enorme com relação à visibilidade do país como instituição lá fora, antes de se pleitear mais coisas aos nossos aliados. E o presidente Jair Bolsonaro irá visitar países do Oriente Médio entre os dias 26 e 30 de outubro em busca de investimentos. O Brasil pretende apresentar, durante seminários empresariais, o programa de parceria e concessões com o setor privado, que devem exigir investimentos de até 1,2 trilhão de reais. Segundo o secretário de Negociações Bilaterais do Itamaraty, embaixador Kenneth Félix da Nóbrega, 8 ministros e mais de 120 empresários vão participar da comitiva do presidente. E o presidente Jair Bolsonaro e o governador João Dória vão ao Santuário Nacional de Aparecida neste sábado, em comemoração ao Dia da Padroeira do Brasil. Eles participarão de missas em homenagem à santa, mas em horários diferentes. O Santuário Nacional terá 6 missas neste sábado, começando às 5 horas da manhã. Neste ano, a imagem da padroeira vai utilizar um manto especialmente bordado para a data, recordando o manto usado na cerimônia de coroação há 115 anos. Oswaldo, quero fazer uma pergunta para você. Vai dar certo o Bolsonaro e o Dória, que agora estão de mal, parece que estão de mal, né? No Santuário de Aparecida, será que um milagre acontecerá e os dois reatarão? Olha, essa coisa do jogo político, né, e o jogo de visibilidade é uma coisa preocupante a gente quando olha, né? Porque no fundo, você pega o estado do tamanho de São Paulo, ele é, como todo mundo fala, né, aquela máxima de que é a locomotiva do país. Eu acho que quem sabe ali diante da Nossa Senhora, eles não possam se pactuar e entender que o que nós mais precisamos agora é um pacto em torno do Brasil, né? E que tem que parar de ser discurso e tem que ser ação, né? Quem sabe, eu acredito, eu gostaria que eles se inspirassem, por exemplo, na procissão de fé dos romeiros. Eu falei para você hoje que eu passei a semana inteira na Dutra, e é bonito demais a gente ver
o volume de pessoas que percorrem, né? E a gente olha camisetas. Ontem eu vi camisetas de Leme, camisetas de Piracicaba, ou seja, pessoas vindo de muito longe para chegar no santuário, né? E a gente percebe que essas pessoas vão lá dedicar um momento de fé, agradecer uma causa. E quem sabe isso não seja uma inspiração também ainda maior para que as pessoas vão até o nosso santuário verdadeiramente, não como um ato político, mas como um ato de fé, e lá peçam uma iluminação para poder tocar esse importante estado, o país, né? Então, quem sabe, brincadeira à parte, que eles consigam se entender diante de Nossa Senhora Aparecida. Em prol do Brasil, Perfeito. Não é, Carolina? Inclusive, tem muitos romeiros que vão até a Aparecida para pedir um Brasil melhor, né? Então, que eles se inspirem realmente nesses romeiros, que andam quilômetros e mais quilômetros, né, para um Brasil melhor e parar com essa guerra, como mesmo o Bolsonaro disse ontem, de marido e mulher, né? Não tem dúvida. Para que exista a fé, há de se ter uma coisa que é imprescindível: comprometimento. Eu acho que é o que nós todos esperamos dos nossos políticos, claro, com uma boa dosagem que é característica do brasileiro, de fé, e pedir a Deus também. E neste domingo acontece a canonização de Irmã Dulce, conhecida pelos devotos como Bem-aventurada Dulce dos Pobres. A canonização vai acontecer na Praça de São Pedro, no Vaticano. Para quem visitou a praça desde ontem, conseguiu ver a imagem de Irmã Dulce exposta ao alto na Basílica de São Pedro. Na Basílica também estão as imagens do teólogo e cardeal John Henry Newman, um dos principais intelectuais cristãos do século XIX. Das duas religiosas, Giuseppina Vanini, Maria Teresa Quiranel e da catequista Margherita Beis. Irmã Dulce será canonizada pelo Papa Francisco e se tornará a primeira mulher nascida no Brasil a se tornar santa. A canonização de Irmã Dulce levará mais de 30 políticos e familiares brasileiros para o Vaticano. A comitiva envolve pessoas dos 3 poderes. O transporte acontecerá em 2 aviões da Força Aérea Brasileira. Alguns nomes que integram a lista oficial da Romaria Brasileira são o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, os presidentes do Senado e Câmara, Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia, o procurador-geral da República, Augusto Aras, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, dentre outros. Os custos dos membros da missão oficial são pagos com dinheiro público. No entanto, as comitivas oficiais da Câmara e Senado informaram que os parlamentares ficarão hospedados na Embaixada do Brasil em Roma. Segundo a FAB, os valores gastos e detalhes da missão serão tornados públicos no dia 15 de outubro. Eu queria fazer 2 adentos. O primeiro, muitos romeiros de Aparecida às vezes não tem nem dinheiro para ir até a Aparecida. Verdade. Juntam as economias do ano todo e vão até a Aparecida. Segundo, Irmã Dulce vivia pelos pobres, né? Então acho que a gente não precisa nem falar mais nada sobre isso, né? É complicado demais a gente ver eles usando o dinheiro público, tudo bem que é a canonização da primeira santa brasileira, mas é muito dinheiro que poderia ser investido em muitas outras coisas. Isso é reflexo da inversão de prioridades que a gente tem no país, né? Quer dizer, óbvio que você consegue achar qualquer tipo de explicação para justificar a tua presença lá, como você bem colocou, é uma coisa importante, né, para os brasileiros, para os católicos em particular, mas esse é só mais uma notícia da inversão de prioridades que a gente tem no país, né? Ainda há pouco a gente comentava a respeito do... Não vi ninguém ir para a Bahia olhar lá se os pescadores estão com problema, nós acabamos de comentar essa notícia, é isso, é uma inversão de prioridades que a gente, enquanto brasileiro, se cansa, né? Porque toda uma boa notícia vem sempre precedida, quando envolve principalmente a classe política, vem sempre precedida de... A gente sempre fica naquela questão, mas então, você fica esperando o que vem também aí, né? E aí parece que vai apagar uma notícia tão bacana como essa com
com esse tipo de postura numa pauta tão importante quanto essa para o Brasil e para os católicos em particular. Eu até tinha escutado um comentário hoje de manhã de um morador da Bahia, né? A Dulce foi muito importante na Bahia, principalmente para os pobres da Bahia. Ele fala, tem tantos devotos aqui, eles poderiam ter escolhido devotos. Nossa, tipo, eu adoraria, pagaria tranquilamente uma viagem para um devoto de Dulce para ir ver a canonização dela. Imagina que sensação maravilhosa. Não tenho a menor né? dúvida. E eu tenho certeza que todos eles teriam a condição de ir pessoalmente, particularmente para isso aí. Agora eu quero fazer uma ressalva aqui. Eu acho importante um evento dessa dimensão, claro e obviamente, tem que ter sim uma representação oficial do governo brasileiro nesse sentido. Dúvidas. Nós não estamos falando a respeito disso, não vamos ser piega, mas não podia. Tinha que ter sim. Agora o problema é que, como você bem o disse, Oswaldo, sempre tem aquele, mas então, precisava ir tanta gente e as famílias? Bom, mas fica aqui um ato realmente a todos os católicos e ao Brasil também, um fato de extrema relevância que nos orgulha muito, é claro. E aí acabou até coincidindo agora, né, com Nossa Senhora de Aparecida, que também é tão importante para os católicos. Muito, muito legal essa notícia. Enquanto isso, no Equador, o Brasil e outros 6 países da América Latina divulgaram esta semana apoio ao presidente do Equador, Lenín Moreno, em meio aos protestos contra o governo equatoriano iniciados pela alta do preço dos combustíveis. Os 7 países que assinaram o texto são Argentina, Brasil, Colômbia, El Salvador, Guatemala, Paraguai e Peru. No texto, também publicado pelo Itamaraty, os 7 países manifestaram repúdio a qualquer tentativa de desestabilizar os regimes democráticos legitimamente constituídos. Moreno decretou estado de exceção na semana passada para tentar conter os protestos contra o fim do subsídio aos combustíveis, que levaram a um aumento de 123% nos preços. Com a medida, o presidente pôde convocar as Forças Armadas frente aos manifestantes. Ao menos um civil morreu nas manifestações. A Embaixada do Brasil em Quito emitiu esta semana um comunicado em que pede que turistas brasileiros considerem adiar qualquer viagem ao Equador enquanto durarem as manifestações contra o governo. Pois é, nós vamos para um rápido comercial e voltamos com mais notícia, claro, esperando e sempre a sua participação. Converse com a gente. Até já. E uma estudante de 23 anos passou mal dentro de uma faculdade particular e faleceu na noite de terça-feira em São José dos Campos. Familiares apontam omissão da instituição no socorro oferecido a Bárbara Eugênia dos Santos de Paula, aluna de Recursos Humanos na INPG, Instituto Nacional de Pós-Graduação. De acordo com a faculdade, a estudante estava no intervalo com amigos quando passou mal e sofreu um desmaio. A instituição afirma ter acionado o SAMU assim que soube do estado da jovem e nega não ter prestado socorro. A estudante foi levada para o Hospital da Vila Industrial e faleceu após um infarto fulminante. Considerando as mortes em confronto com a polícia, os 9 primeiros meses deste ano foram os mais violentos no Vale do Paraíba, ao lado de 2017. Ambos os períodos registraram 24 mortes em confronto de janeiro a setembro, recorde da série histórica da Secretaria de Estado da Segurança Pública, que começa em 2005. Neste ano, o total de vítimas fatais em confronto com a polícia na região é maior do que em 2006, de janeiro a setembro, ano marcado pelos ataques proferidos pela facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC, às forças de segurança. O comando da Polícia Militar na região diz que os policiais são treinados para prender e salvar vidas, sendo o confronto sempre uma escolha do criminoso. Segundo a Polícia Militar, a maioria das vítimas fatais ou feridas durante confronto é reincidente no crime, com farta ficha criminal, evidenciando a necessidade de uma reavaliação
da legislação atual. A polícia se preocupa com o cidadão de bem. Quem quer o confronto sempre é o criminoso, disse o coronel José Eduardo Stanelles, comandante do CPI-1, que é o Comando de Policiamento do Interior. Realmente os números vêm aumentando e isso que o coronel acabou, inclusive em entrevista aqui, ele comentou isso conosco também. Realmente o enfrentamento por parte dos criminosos com a polícia acaba gerando isso daí também. E particularmente os criminosos, por incrível que pareça, estão melhores armados e estão cada vez mais ousados. A polícia acaba tendo de reagir de acordo também. Não sei o que vocês acham a respeito disso daí. Difícil. Eu acho, Glauco, o coronel toca num ponto importante na declaração dele, né, com relação aos reincidentes, né? Eu acho que isso é um ponto de reflexão que precisa ser ampliado e discutido do ponto de vista de política mesmo, de ressocialização, né? Recentemente a gente vê reportagens falando muito disso, da dificuldade que hoje um ex-detento tem de voltar à sociedade. Reinserir no mercado, por exemplo. Ele tem muita dificuldade. Então o mundo está crescendo, a sociedade está ficando cada vez mais complexa e a gente tem uma população carcerária que está crescendo bastante. E aí você vê a maioria dessas pessoas, eu acho obviamente que isso não justifica, né? Eu acho que a ação da polícia, como bem colocou, ela precisa ser efetiva quando necessário, obviamente, mas passou do tempo da gente fazer uma discussão de como a gente vai ressocializar. Não tem dúvida. Porque muitas vezes é um jovem que foi desencaminhado, que caiu para o crime e foi por uma instituição, e quando volta para a sociedade ele tenta ter uma oportunidade e não consegue, e volta para o crime. E isso é chover no molhado, a gente está enxugando gelo até o ponto... Não tem dúvida. Mas o coronel levanta um outro ponto aqui, o coronel Stanelles, que é uma coisa bem relevante também. Há uma reavaliação da legislação vigente para isso daí. Às vezes, indivíduos de altíssima periculosidade acabam voltando para a rua, quando na verdade esse que merecia uma ressocialização mais breve acaba impedido, às vezes por fatores burocráticos e legislação mesmo. Então uma reavaliação com relação à legislação atual também é pertinente. As saidinhas, né? Você vê quanto... Nem me fale nas saidinhas. Hoje mesmo, né? Ontem, né, saíram várias pessoas a... Dia da Criança. Dia das Crianças, mas aquela que matou o marido, o esquartejado lá, ela não pode ver a filha. Qual é o motivo dela sair na saidinha, né? Então, eu sei que é complicado, né, vamos dizer, por exemplo, a Carolina Jatobá sair no Dia das Mães. Minha menina foi... Revisão nessa legislação, enfim, que deve ser feita, né? Eu sei que é complicado, né, a gente estereotipar todos os casos também, né, e também... Claro que daria mais trabalho para os juízes falar, olha, esse aqui não vai sair, esse vai sair, e acabar tendo controle nos presídios, né? Mas precisa rever a legislação. E quem quiser se inteirar melhor desse assunto, a matéria está completinha aí no jornal Vale, na página 3, é do editor Xandu Alves, tem todos os dados, tem a entrevista completa, acho que também pode ser vista no site do Vale, lá em vídeo, do Direto da Redação. Então tem várias coisas também que complementam esse assunto, que é bem legal. Só não se irrite, né, com as informações, que as saidinhas me irritam. Me desculpe, mas me irritam. É verdade mesmo. Só para concluir, dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é lei. Cumpra-se. Um homem de 31 anos foi detido após destruir a pauladas uma imagem sacra na paróquia Sagrada Família em Taubaté. O caso foi no último sábado, no dia 5, e ele foi identificado na manhã de ontem após ter características reconhecidas em investigação por meio de câmeras de segurança. De acordo com a Delegacia de Investigações Gerais, o homem foi abordado e confessou ter quebrado a imagem. Ele disse que dias antes havia sido agredido em frente da igreja e o caso lhe causou revolta, o que fez com que ele retornasse e destruísse a estátua. Na abordagem, o homem ainda negou que tenha feito o ato por intolerância religiosa. Ele deve responder pelo caso em liberdade. Não tem poste na rua? Eu não entendi, não entendi nada dessa matéria. Né? Durma-se com esse barulho. Pois é,
A Taubaté confirmou essa semana mais 2 casos de sarampo. Com isso, a cidade chegou a 16 registros no ano. Outros 35 casos estão em análise. Os 2 novos casos confirmados são de uma menina de 11 anos, moradora do Parque das Flores, e de um menino de 8 anos, morador do Jardim Ana Rosa. Segundo a Prefeitura, foram realizadas ações de bloqueio vacinal no entorno dos bairros e todos os pacientes passam bem. Para tentar conter o avanço da doença, a Vigilância Epidemiológica promoveu uma análise geográfica dos casos e irá reforçar ações estratégicas nos locais com maior incidência. Nessas áreas, agentes comunitários de saúde das unidades Estratégia de Saúde da Família e profissionais do PAMOS, que são os postos de atendimento médico e odontológico, foram orientados a reforçar as orientações aos pacientes sobre a necessidade da atualização das carteiras de vacinação. Mais uma notícia de sarampo na região e a gente reforça aqui o pedido. Procure o seu posto de saúde mais próximo, olhe sua carteirinha, vacine-se, né? Para evitar mais casos. São Paulo aí é o que lidera, é o estado que lidera casos de sarampo. 97% dos casos são em São Paulo, principalmente na capital, tudo bem, mas a gente aqui no Vale já passa mais de 150 casos. Então tá sendo complicado, né? Seríssimo isso. Seríssimo, é muito sério. E, por favor, a gente ratifica aqui, não caia na ilusão de algumas fake news que você vê aí na internet, que a vacina é prejudicial. Por favor, repetindo, você tem o dever e a obrigação de vacinar suas crianças. E, claro, reveja a sua carteira de vacinação. Por favor. E a Embraer anunciou que vai dar férias coletivas para todos os trabalhadores que atuam nas unidades instaladas no Brasil para realizar a transição do comando da empresa para a Boeing. A informação é do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos. Segundo o sindicato, as férias coletivas serão concedidas de 6 a 20 de janeiro. A medida deve impactar cerca de 15 mil trabalhadores, paralisando as unidades Faria Lima e Eugênio de Melo, em São José dos Campos, Taubaté, Sorocaba, Gavião Peixoto e também Botucatu. Tem uma matéria também no Vale, e aí eu destaquei aqui uma fala do sindicato, que é: a decisão causou apreensão entre os trabalhadores preocupados com as medidas que a nova direção da companhia eventualmente possam tomar. Então, assim, dá aquele medo, né, de entrar em férias coletivas e acabar não voltando a trabalhar, né? Acaba gerando uma preocupação aí por conta dos trabalhadores. Quem quiser ver essa matéria, está na página 10, no caderno de Economia do Jornal Vale. Pois é, após 9 meses à frente da Secretaria de Meio Ambiente, o administrador Júlio Pires deixará o comando da pasta em Jacareí. A informação foi confirmada pela Prefeitura ontem e deve ser publicada no boletim oficial hoje. De acordo com a Prefeitura, a saída de Pires ocorreu por motivos particulares. O tucano, que foi candidato a deputado estadual no ano passado, havia assumido a função em janeiro. A mudança fará com que Rossana Vasquez, que havia passado para a Secretaria de Finanças, retorne à pasta de Meio Ambiente a partir da próxima segunda-feira. E a Prefeitura de Jacareí anunciou a implantação do corredor do transporte coletivo na região central da cidade. De acordo com a Prefeitura, serão 11,2 quilômetros implantados de forma gradativa, com 25% de faixas exclusivas e 75% compartilhadas. A obrigatoriedade do uso da faixa exclusiva será de segunda a sexta-feira, das 6 às 9 da manhã e das 16 às 19 horas. Fora desse horário, as vias terão tráfego livre. A mudança visa a ordenar o sistema viário, que é o que acho que todo mundo espera em Jacareí, né? Com certeza. Vamos ver. Eu sempre me confundo com esse negócio de 25%, pode, 75% não pode. Espero que esteja bem sinalizado lá, porque acaba gerando multa isso aí. Eu nunca andei, eu dirigi uma vez, 2 vezes em Jacareí, então espero que esteja bem sinalizado, senão já era, vou tomar multa por lá. Mas você deve ser craque, porque você dirige em Taubaté também? Ah, é, né? Mas eu dou seta. Queria
tá? Queria ressaltar porque eu agora sou foi ela que roubou taubatiana, meu texto. tá? Eu dou seta. Eu dou seta. Já tô avisando, quem anda comigo pode confirmar, né, galera da redação aqui, né? Por mais que eu ande aqui em São José, mas lá em Taubaté eu dou seta. Então, e paro para pedestre. Pois é, olha aqui, então amigos de Taubaté, registramos o 0,1 de audiência, é ela que dá seta. Quando você vê, você pode falar, oi Carolina da SP Rio Mais. Brincadeira, a gente sabe que isso daí é que as pessoas de bem procuram cumprir as leis e fazer a coisa da maneira certa. Rápido comercial e já voltamos com muito mais coisas. Tem foto da semana, tem a agenda cultural de Mei Parreira e, claro, a agenda de final de semana com ela, Gabi Barreto. Fique com a gente. Pois é, dos altos da Cassiano Ricardo posso visualizar réstias azuis no céu. Vamos saber com ele como é que fica o final de semana e principalmente, será que dá praia? Fala, meu amigo Caio Souza! Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A sexta-feira será de céu parcialmente nublado a claro, com bastante sol e calor aqui na nossa região. As temperaturas ficarão altas novamente. A máxima prevista para a região do Vale do Paraíba é de 32 graus. Na capital paulista ficaremos com 30, 31 no litoral e 26 na Serra da Mantiqueira. Nós não temos previsão de chuva para hoje e a umidade relativa do ar vai ficar em níveis críticos, né? No período da tarde. Ela aí vai ficar abaixo de 35%. Por isso, novamente, a gente vem com um alerta de lembrar as pessoas de beber bastante água. E já que finalmente chegou a sexta-feira, vamos dar aí uma boa notícia para o final de semana. Tanto o sábado quanto o domingo serão dias de sol e calor aqui na nossa região. Não temos previsão de chuva. Só novamente reforçamos esse alerta da umidade relativa que vai ficar sim próxima dos 30% na parte da tarde. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale para o jornal Abre Aspas. Pois é, obrigado Caio Souza, obrigado a todo mundo aí do Tempo Vale. Pelo jeito vai dar praia, mas ótima recomendação do Caio Souza, atenção com a umidade relativa do ar. Principalmente com as crianças, não esqueça de oferecer bastante água, tá bom? E hoje é sexta-feira, né? Dia que haverá uma hidratação um pouco mais substanciosa. Hoje é o happy hour. É isso aí. E a Academia Sueca concedeu ao primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed Ali, de 43 anos, o Prêmio Nobel da Paz pelos seus esforços para alcançar a paz na Eritreia. O anúncio foi feito hoje em Oslo, na Noruega. Abre aspas. O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, foi este ano galardoado com o Prêmio Nobel da Paz pelos esforços para alcançar a paz e a cooperação internacional e, em particular, pela sua iniciativa decisiva para resolver o conflito fronteiriço com a vizinha Eritreia, afirmou o comitê em nota. O júri destacou o importante trabalho de Ahmed para promover a reconciliação, a solidariedade e a justiça social. O prêmio também visa reconhecer todas as partes interessadas que trabalham pela paz e reconciliação na Etiópia e nas regiões leste e nordeste da África, acrescenta o comunicado. Abiy Ahmed Ali iniciou importantes reformas que proporcionam a muitos cidadãos a esperança de uma vida melhor e de um futuro melhor, diz ainda a nota. Importantíssimo isso daí. O Raoni estava cotado aí, né? Sim. Mas não deu, mais importantíssimo trabalho desse Ahmed aí, numa região que parece tão distante para a gente, mas é que é de suma importância no contexto geopolítico que esteja em paz. Brilhante trabalho do Ahmed. Mas hoje é sexta-feira e nós já começamos para saber com o negócio da cultura, com ela, a querida Mei Parreira, que vai comentar exatamente mais um Nobel, agora o de literatura. Oi, Mei! Alô meninos, alô meninas e amigos da SP Rio Mais.
Espero que esteja aí tudo bem com vocês. No ano passado, a Academia Sueca, criada em 1786, adiou a entrega do Nobel de Literatura porque houve revelações de um escândalo sexual com uma personalidade lá da cena cultural sueca. Bom, aí eles adiaram então o prêmio concedido ontem pela manhã a 2 escritores. Referente a 2018, foi concedido à escritora polonesa Olga Tokarczuk, de 57 anos. E o prêmio deste ano, 2019, foi vencedor o Peter Handke, austríaco de 76 anos. No Brasil, nós temos um título da Olga que já está esgotado, que é Os Vagantes, lançado pela Tinta Negra em 2014. Porém, no mês que vem, sai pela Todavia Sobre os Ossos dos Mortos, o mais recente romance. Tá? Ela é super premiada na Europa, é super conceituada lá, pouco conhecida de nós. O Peter Handke, que é um cover do Eric Clapton, é muito parecido com Eric, é um dos mais influentes escritores europeus depois da Segunda Guerra Mundial. No Brasil, ele é conhecido, mas pouca gente sabe, porque são dele os roteiros de 2 filmes maravilhosos do Wim Wenders. Um é Asas do Desejo, lembra aquele dos anjos que ficavam sobrevoando Berlim, acompanhando o dia a dia das pessoas. E o outro, Os Belos Dias de Aranjuez, que foi filmado em 3D em 2016. São 2 filmes maravilhosos, eu acho que muita gente deve se lembrar. E ele tem uma produção literária enorme. As 2 escolhas foram bem conservadoras. Se a gente lembrar que essa mesma academia já premiou até o Bob Dylan, né? Acho que vale a pena dar uma conferida nesses 2 ganhadores novos. Vai daqui o beijo meu. Tchau, gente. Ô May, bem legal, um beijo para você também, ótimo final de semana. E lembrando que você pode conferir este e outros podcasts aqui no site da SP Rio Mais, tá bom? E olha, essa daqui eu vou querer comentar com vocês. Eu também quero comentar muito. Realmente, Milhares de mulheres iranianas puderam assistir livremente a uma partida de futebol pela primeira vez em 40 anos. Isso após a FIFA ameaçar suspender o Irã da Copa de 2022. Torcedoras entusiasmadas colocaram a bandeira nacional verde, branca e vermelha sobre os ombros ou em volta da cabeça, enquanto entravam por uma pequena seção do estádio Azadi de Teherã. Durante quase 40 anos, a República Islâmica proibiu as mulheres de frequentarem estádios de futebol ou de outros esportes. Os líderes religiosos do país argumentam que as mulheres precisam ser protegidas da atmosfera masculina dos estádios. Em setembro, a FIFA ordenou que o Irã permitisse o acesso das mulheres aos estádios sem restrições e em quantidades determinadas pela demanda dos locais das partidas. A decisão foi motivada pela trágica morte de Sahar Khodayari, que ateou fogo nela mesma diante de um tribunal após ser julgada por assistir a uma partida entre 2 clubes do Irã. Sua morte causou grande comoção e muitas vozes pediram a suspensão do Irã na FIFA. Cerca de 4.500 mulheres conseguiram ingressos para a partida de ontem, que contou com um público total de cerca de 10.000 espectadores. Uma delegação da FIFA assistiu o jogo para garantir que o Irã cumprisse a promessa de permitir a entrada de mulheres no estádio. Eu disse que queria a opinião de vocês, porque é uma coisa meio dantesca a gente estar aqui em pleno século XXI, caminhando para metade do século XXI, e a gente aqui, não estou fazendo nenhuma argumentação filosófica ou religiosa aqui, mas é muito triste a gente ouvir uma notícia dessa, ainda mais
com o que foi o estopim disso, com a morte da mulher, né? A Sarra, ela se vestiu de homem para poder assistir essa partida, foi descoberta e acabou sendo julgada e acabou atirando fogo nela mesmo. Aí eu penso, né, por exemplo, eu aqui, com 2 homens na bancada, podendo falar minhas opiniões, podendo expressar o meu pensamento, e elas conseguindo uma coisa que nós aqui no Brasil já podemos fazer há muito tempo, e aí os estádios e tudo mais. Só de olhar as fotos eu já me arrepiei, eu pensei, imagina a emoção que elas têm, né, de conseguir esse pequeno passo, né, que para nós é pequeno, mas para elas muito grande, né, e realmente a gente vê, né, como é um pensamento retrógrado, né, ainda, infelizmente, né, enquanto a gente no século XXI pensando em quanto mais igualdade, melhor, né, e elas ali... É difícil. Difícil demais. E eu acho que uma coisa bacana da gente observar também, né, a gente critica, a gente vê, a gente que vive no Brasil, o suposto país do futebol, né, que monopoliza tanto essa notícia do futebol, e a gente critica muitas vezes a FIFA, né, e no caso específico aí, né, eu acho que ela teve um posicionamento bem firme, né, ela usou esse desejo masculino, né, do Irã de participar da Copa do Mundo como um instrumento de pressão para garantir um direito que para nós aqui no Brasil, né, ele parece tão básico, né, mas que a gente sabe bem que, principalmente no Oriente Médio, em função de muitas questões filosóficas e religiosas, isso não acontece, né? E a gente está vendo, né? Acho que aquela foto ilustra bem a alegria delas, podendo a conquista, né? Um simples jogo de futebol, né? Para botar uma pimenta, e aqui a gente libera os estádios para todo mundo, e aí as torcidas organizadas invadem os nossos estádios e quebram tudo e fazem confusão. Na saída. E essas pessoas aí querendo assistir, as mulheres querendo assistir uma partida de futebol, e torcendo e tendo uma paz com os homens também, acaba, né, tendo uma relação ali. Eu li alguns comentários de alguns homens também fazendo essa matéria, e eles estavam felizes pelo direito das mulheres estarem conseguindo ir aos estádios junto com eles. Não tem dúvida, infelizmente fica, isso daí não vai ser esquecido nunca, o fato catalisador disso tudo, até pelo próprio posicionamento da FIFA, que foi esse sacrifício da Sahar Kodayari, que se suicidou ao atear fogo a ela mesma. Um fato lamentável que indiscutivelmente acabou precipitando toda esta pressão também. Mas que não se esqueça esse fato que é muito triste, muito violento. E vamos de esporte, porque chegou o final de semana. E hoje é dia de decisão no Campeonato Paulista de Vôlei Masculino. O Taubaté recebe o Ribeirão às 20 horas no ginásio do Abaeté, em Taubaté. No jogo de ida entre as equipes, os taubateanos superaram os adversários por 3-0. Por isso, precisam de uma simples vitória para garantir a vaga para a semifinal do torneio estadual. Já o São José vai ter que suar a camisa. Como perder o primeiro jogo em casa por 3-1, os joseenses precisam superar o SESI no ginásio da Vila Leopoldina, em São Paulo. O jogo está marcado para as 21h30. E os destaques aí do final de semana. As meninas, elas querem mesmo mais um título. Na primeira edição da Copa Paulista Feminina de Futebol, o São José enfrenta amanhã o Palmeiras, às 8h45 no estádio Nelo Bracalente, em Vinhedo. E vai ter clássico na região. Também amanhã, Jacareí e São José se enfrentam pelo Campeonato Paulista de Rugby. O jogo será às 15h30 no campo do Balneário, em Jacareí. Além, claro, da rivalidade, o confronto vale uma vaga nas quartas de final do glorioso Campeonato Brasileiro. E chegou a hora, né? Sexta-feira, todo mundo preocupado. Já viu tudo que você vai fazer? Eu tô trabalhando. Já está agendado, Oswaldo? Tudo. Está agendado no freezer. Está agendado no freezer. Eu também, como não pretendo ter tantos deslocamentos, eu ficarei restrito ao meu freezer, ao entorno do meu freezer. Mas vamos saber com ela, a Gabi Barreto, que já fez o levantamento de tudo o que vai acontecer no final de semana para você se programar. A agenda do final de semana com ela, nossa querida Gabi Barreto.
Sextou! Confira a agenda da SP Rio Mais para este fim de semana. O Vale Sul Shopping em São José dos Campos está recebendo uma atração para as crianças, o Labirinto Muito Louco da Maurício de Souza Produções. São cerca de 200 metros quadrados de labirinto espelhado repleto de surpresas. O Festival da Criança, Arte e Lazer invade Jacareí neste sábado, com a peça musical Histórias que o Vento Me Contou. O espetáculo apresenta diversidade com narrativas de vários lugares do mundo. Vai ter muita música na região. Nessa sexta, em São José dos Campos, tem Djavan cantando todos os seus grandes sucessos no luso brasileiro. Meus sinais me confundem da cabeça aos pés, mas por dentro eu te devoro. E no sábado, tem o MC do Black, do hit Gaiola é o Troco, no pub. Você chuta o balde, nós mete o louco, seja de baile, gaiola é o troco. Taubaté recebe um dos ícones do pagode dos anos 90, o grupo Raça Negra, com os clássicos Cheia de Mania e É Tarde Demais. Então me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você, então me ajude a segurar. Santo Antônio do Pinhal recebe a 21ª edição do Festival de Jazz neste fim de semana. O evento será repleto de música e gastronomia com produtores locais. A agenda fica por aqui e eu volto sexta que vem. SP Rio Mais, conteúdo de verdade. Obrigado, Gabi. Sempre bom saber que tem alguém aí levantando de opção. Como eu digo sempre, não falta nesse Vale do Paraíba aqui. Só se agende aí com a Gabi que você faz melhor o seu final de semana. E hoje é sexta também, nós temos as fotos. Confira aí. Foto da semana. Lucas Lacaz Ruiz. Como de costume, impecável do Lucas, que eu sei que você conhece também, Oswaldo. E ele foi fazer essa matéria exatamente naquilo que a gente tinha conversado sobre esses romeiros aí, que vêm de todos os rincões do Brasil em nome da fé. A matéria dele sempre muito bonita, né? Né, sensível, né, a fotografia, um olhar de um repórter fotográfico muito bom. Aquela foto ali que a senhora segurava a Nossa Senhora, né, pegou bem, gostei bastante, as fotos são bem sensíveis. As fotos estão muito bonitas também e até a pedido, a gente vem falando aqui durante toda a semana também, mas o Lucas, que fez essa matéria aí, pediu para que a gente mais uma vez falasse se tem alguém aí nos vendo a caminho ou parado aí nos postos de apoio, o alerta à segurança, tá? Os romeiros que estão se deslocando aí, o Lucas conversando comigo, falou que às vezes, até pelo próprio cansaço, a pessoa acaba relaxando com a segurança, andando mais perto ali. E claro, para você também que vai trafegar, vai ser um final de semana complicado na Dutra, durante todo o final de semana. Muita atenção, tá? Você que está dirigindo, você que está caminhando e você também que está prestando o apoio, tá? A todos esses romeiros que estão aí cumprindo suas promessas, se dirigindo num ato de fé aí. Mas é sempre muito bonito e emocionante, né? Eu pego a Dutra, né? Só te cortando um pouquinho. Eu pego a Dutra ali todo dia e eu vejo todos os dias muita gente vindo. E assim, só de você passar ali perto você já sente a energia, né? É emocionante. E o Lucas tem essa capacidade, né? Eu acho que ele é um fotógrafo muito sensível, né? Ele tem o dedo preciso, né? Ele sabe fazer o clique no momento certo. A gente vê uma foto dele e essa foto diz tudo, né? O que essa romaria representa para tanta gente, né? Ele consegue, às vezes, com uma foto, representar um sentimento de todas essas pessoas, né? Eu acho um fotógrafo fantástico, de primeira, né? Fantástico de primeira. Grande Lucas, nosso parceiro aqui, grande amigo também. Sabe que eu sou muito seu fã também. E como a gente falou aqui, fazendo mais uma vez, repetindo o alerta de segurança, tá? Muitos romeiros caminham pelo acostamento da Via Dutra em peregrinação à Nossa Senhora Aparecida. Muitas histórias também se cruzam nesse caminho. Confira a matéria especial a respeito desse assunto. O passo fica apertado, os pés doem, mas o semblante ainda é leve.
O amor por Nossa Senhora Aparecida move romeiros de todos os lugares do Brasil até a pequena cidade do interior paulista. A Via Dutra deixa de ser a rodovia que liga São Paulo ao Rio e passa a ser a trajetória de fé, principalmente no mês de outubro. São inúmeros os motivos que levam os devotos a caminharem até a casa da mãe. Antônio já conhece muito bem esse caminho. São 42 anos sendo romeiro de Aparecida. Para ele, não tem emoção maior do que ver o amor pela Santinha crescer a cada ano. Passar no pé da Santa, cumprimentar os irmãos e chorar. Todo ano o senhor sente que é a mesma emoção, é aquele mesmo amor? Olha, cada ano que passa, que aumenta as pessoas na Dutra, eu fico mais contente ainda. Eu quero que um dia eu chegue, sair de São Paulo, já tem fila lá de São Paulo até chegar na Aparecida. A cada passo, um caminho interior se cria. No momento de silêncio durante a caminhada, os romeiros vão se descobrindo mais fortes. O caminho é difícil, mas o amor da mãe conforta, principalmente quando é para agradecer. Francisco faz a primeira romaria. Ele saiu de Guarulhos, com um grupo pequeno. Emocionado, ele faz uma peregrinação de fé. Olha, a peregrinação é a primeira, e a motivação, eu não consigo falar porque eu não vou me emocionar aí, não consigo. É mais um incentivo, uma devoção de fé mesmo, em Nossa Senhora, que ajuda a minha família sempre. O que o senhor vai fazer? A primeira coisa que pesar na Basílica? Agradecer por ter chegado. De ajoelhar e agradecer a Nossa Senhora, porque foi por ela que eu estou indo. São milhares de romeiros e muitos quilômetros até a casa da mãe Aparecida, mas a fé ainda é maior. A caminhada é difícil, é dolorosa, mas a vitória é certa. Fé e devoção a Nossa Senhora de Aparecida. Os devotos da mãe Aparecida dizem que ela nunca falha nas bênçãos. Agradecer pela vida é um dos principais motivos pela romaria. Paulo fez um voto com Nossa Senhora. É a segunda caminhada que ele faz à casa da mãe. Esse ano, ele agradece pela vida do neto, que sofreu um acidente, mas passa bem. Com um ar de leveza no rosto, ele segue a jornada. É uma experiência assim que vocês não têm noção. Muita gente fala que é pesado, realmente é. Mas a devoção, a emoção que a gente tem, a hora que a gente chega lá, que a gente começa a visitar a Basílica, que a gente sente mesmo realmente com a mãezinha, é tudo muito bom, compensa demais. Mas no meio do caminho, existem pessoas como a Dona Cida, que há 3 anos monta um ponto de apoio na beirada da Dutra, próximo ao Vista Verde, em São José dos Campos. Através de doações, elas e as amigas organizam com muito carinho um cantinho para os romeiros descansarem. Para ela, isso é uma forma de devoção a Nossa Senhora. A gente fica assim o ano inteiro ansioso, né? Pra gente fazer essa grande graça, né? Que Deus deu para nós de nós estar fazendo isso com os romeiros. Então a gente fica falando e pedindo patrocínio e doações. E aí no fim aí acontece isso, essa grande graça que a gente está aqui hoje. Não tem dúvida, realmente é emocionante essa brava gente brasileira que se reinventa a todos os momentos. E nós estamos indo para o final do jornal aqui, que fique um contexto de amor. Não interessa a sua religião, não interessa o que você acha, que o amor prevaleça. Essa é uma demonstração de fé de pessoas que com certeza pensam no amor, por terem tido uma graça ou qualquer coisa, mas vale pelo amor. Eu quero agradecer, parabéns a Caroline pela sua matéria. Obrigada. Oswaldo, eu espero sinceramente que seja a primeira de muitas vezes que você participe aqui conosco na bancada. Um grande prazer tê-lo aqui hoje, meu amigo. Tremenda, só fazer um parênteses, uma tremenda matéria. Carol falou aqui da emoção que ela sentiu, a gente percebe isso. Exatamente. E essa matéria emociona a gente, né? O exemplo das pessoas, né? Que fica um círculo virtuoso, né? As pessoas que vão lá ajudar, eu acho super legal. E de estar aqui, Glauco, amigo de longa data, um prazeraço, como eu falei para você, exercitando um sonho de estar degustando um pouquinho de jornalismo. Eu estava comentando com a Carol que quando a minha filha entrou na faculdade, ela se forma esse ano, eu falei, acho que eu vou fazer.
Talvez tenha surgido hoje uma decisão aqui de fazer. Com certeza, a bancada vai estar sempre aberta para você, viu? Venha ser jornalista com a gente. E só um adendo aqui, mandaram umas mensagens pra gente. A Marisa Sanches, que linda reportagem, que Nossa Senhora Aparecida abençoe a todos. Amém. Né? Abençoe você também. Muito obrigada também pela bela reportagem. Realmente foi emocionante demais conversar com o seu Francisco. A gente começou a conversar antes das câmeras gravarem. E aí, na hora da entrevista, ele se emocionou. Eu me emocionei junto, porque antes de jornalista, eu sou ser humano, né? A gente tenta segurar o máximo do profissionalismo, mas tem horas que a emoção toma conta da gente. Fala mais alto, né? E não dá. Mas, enfim. Oswaldo, volte, mas a gente vai ficar aqui aguardando você. Vou separar o seu lugar para sexta-feira, hein? Combinado. Já virou compromisso. Já virou, hein? Mas já não é nada disso, não. Quando quiser, as portas estão abertas. Muito obrigado de verdade a você por essa presença. Um ótimo final de semana. Eu que agradeço. Um abração a todos vocês e aos nossos telespectadores. Eu nunca sei o que é, se é internauta, se é telespectador. Olha, quem está nos vendo, né? Todos que nos veem. Mais fácil. Pronto, olha aí, resumido. Caroline, ótimo final de semana para você. Tenho certeza que você já pegou a agenda da Gabi, já sabe tudo que você vai fazer. Né? Vou lá ver Raça Negra em Taubaté mesmo. Não tem dúvida. E para você, um convite. Logo mais, às 11 horas aqui na SP Rio Mais, uma entrevista com Abner de Madureira, presidente da Câmara Municipal de Jacareí. Fica aqui o convite para você assistir mais essa entrevista e aqueles votos de sempre de um excelente final de semana a você e sua família. Segunda-feira estaremos de volta com o Abre Aspas. Até lá.